Considerado a figura da nação, o indígena era a alegoria do Império do Brasil. Diversas eram as representações públicas que colocavam o indígena como figura central da representatividade brasileira. Tendo o chefe de Estado como seu maior símbolo, aquilo que ele veste, faz ou diz, automaticamente se torna a roupagem da nação. E Dom Pedro II vestia, na gola do traje majestático, uma peça chamada murça, feita com penas de tucano e tingidas de amarelo áureo. Os caciques das tribos indígenas brasileiras costumeiramente usavam uma peça similar, um pouco mais comprida, para designar status e, ao mesmo tempo, para indicar que eram os representantes de uma tribo ou comunidade indígena. Baseado na representação, foi idealizado que o imperador do Brasil, como legítimo chefe das tribos indígenas, devesse também prestar-lhes respeito e utilizar uma peça de roupa que fosse familiar aos povos originários e que lhes causasse um sentimento de pertencimento e inclusão em um vasto império. E não é aqui que paramos. Além de Dom Pedro I e Dom Pedro II terem utilizado a murça como uma das peças principais do traje majestático, nosso último soberano coroado era fluente em tupi e era o único chefe de Estado brasileiro na história capaz de se comunicar com os indígenas sem a necessidade de um intérprete. Este mesmo soberano, em 24 de julho de 1845, editou o decreto de número 426, que conferia a criação de um órgão nacional responsável por cuidar das questões de indígenas, além da integração das tribos na cultura brasileira, a fiscalização dos territórios de preservação, para assegurar que os assentamentos originais das tribos permanecessem intactos. Além disso, este mesmo decreto postulava a necessidade de desenvolver economicamente e estruturalmente as aldeias. Na cultura brasileira, o imperador e o império influenciavam a criação de obras que retratassem a importância do indígena brasileiro. Dentre elas, podemos citar a de Gonçalves de Magalhães, cujo título era A Confederação dos Tamoios, de 1856, que designava o índio como o herói nacional e o ideal de um cavaleiro tropical. Além disso, José de Alencar e Carlos Gomes desenvolveram, respectivamente, uma obra literária cujo protagonista era um indígena e uma ópera que acompanharia a leitura desta obra e faria uma fantasia com a magnífica história que se tornou sensação. O índio é a alegoria que representa o Brasil. E isso pode ser visto tanto nos jornais da época, por meio das gravuras, quanto em jornais endereçados ao exterior, como este, no qual o Brasil é representado como um índio lamentando a morte de Abraham Lincoln, ou como esta, na qual na Conferência dos Impérios e das Nações, o Brasil é acolhido como um indígena imponente. Mas os fatos não valem nada para aqueles que não se importam com eles ou que desonestamente querem fazer valer uma cultura quebrada. Acadêmicos do Tucuruvi, num de seus carros alegóricos, representou o imperador Dom Pedro II decapitado por um índio idealizado, falseado, deturpado da verdadeira identidade. Com indisfarçáveis adeptos da agenda woke, a escola de samba Tucuruvi tenta, assim, reescrever a história
para atender a narrativas estúpidas, ideológicas, distorcendo fatos e apagando legados. Em nome de uma suposta justiça social, figuras históricas são demonizadas, obras clássicas censuradas e tradições desmanteladas. O passado é visto apenas pelo filtro sujo do presente, sem contexto ou equilíbrio, criando uma versão fabricada porcamente da realidade. Isso não é progresso, nem verdade. É manipulação escancarada. Mas o tempo prova todas as coisas, e só o que é verdadeiro permanece. A Tucuruvi foi rebaixada e não viu nem mesmo a cor do prêmio. Já Dom Pedro II deixou legado, e o maior deles é Dom Bertrand.